Boa noite com Jesus. Hoje é um culto de família, vamos dizer assim, culto de família, vamos chamar. Talvez, quem sabe, segundo domingo do mês fica sendo culto de família. E nem todos podem vir na escola dominical. Nós vamos ler a Bíblia, Efésios capítulo 5. Aliás, aquilo que vocês já têm de cor, né? De cor mesmo. Se o nosso culto se estender mais um pouco, foi diminuído a parte do louvor, e tudo vai dar certo. A partir do verso 22, então, vamos ver aí os deveres domésticos. O que nós já encontramos hoje de manhã, vimos o ser fundamentalista, ser fundamental. Fundamentalista, que é o termo correto, é aquele que se estabiliza no fundamento. Tudo que vai fazer tem que ter fundamento. Estar baseado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E não queremos também nos jogar no canto da parede, porque isso não vai resolver também. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Quer dizer que esse problema é generalizado. É no mundo todo e é desde o Éden. Então, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito da igreja, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Te pedimos, ó Senhor, que a tua graça, que o teu amor, possa vir mais uma vez, estabilizar, fundamentar a igreja. Aqueles que, eu creio que todos, têm vindo de seus lares, deixado o conforto de casa, para estarem assentados aqui, enfrentando às vezes um possível mau tempo, buscando não apenas um momento de lazer, de lenitivo, para descontrair apenas, como mocidade, ou mesmo como adulto, como jovem, como velho, como criança, mas buscando estabilizar mais a sua vida nesse mundo tão conturbado, cuja condição do tempo coloca todo mundo fora daquilo que a gente mesmo crê, daquilo que a gente gostaria de ser. O Senhor ajuda-nos e que nós possamos, nesta noite, darmos passos além das nossas necessidades naturais, além daquilo que pode ser apenas filosófico e mental, teoria apenas.
Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Olha, eu pedi isso à igreja, parece que alguns não entenderam bem. Eu quero uma exposição de motivos, inclusive motivos também do lado positivo, não só do lado negativo. Porque se temos motivos que destroem o casamento, temos motivos que constroem, temos também testemunhos. Ontem eu estava falando para o irmão Jurandir. Olha, irmão Jurandir, eu sei que você é um homem feliz com sua família, conjugalmente. Ele é um homem feliz com sua família. Ele ama muito a irmã Thelma, seus filhos. É um bom exemplo de família. Inclusive, suas filhas têm sido um bom exemplo, a Keila e todos eles, não é? Então, essas pessoas têm muito o que dizer também sobre o lado positivo das coisas, e mesmo aqueles que enfrentam contratempos. Porque, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo numa era do casamento neurótico. Naturalmente, praticamente quase todos. Nós estamos num mundo neurótico. Agora, eu não quero que venha coisa teórica, e achar que é isso, é aquilo, e o que você acha. Eu quero que você transmita para mim a sua própria experiência, da sua própria casa, do seu próprio dia a dia, do seu próprio casamento, de seus próprios pais, tanto no sentido bom, positivo, como no sentido negativo. Eu creio que nós estamos abrindo aqui hoje, começando uma coisa muito boa para a igreja. E que pode ser uma bênção aí por aí afora, não é? Como tem sido. Agora, aqui, por exemplo, diz motivos para o casamento ir ao fim. A pessoa não conversou. Ela entendeu. Ela disse, começou então escalando. Ciúmes, impertinência, má, fútil e dolorosa crítica de todo dia. Então ela começou a enumerar motivos. Ela entendeu. Compreende? Então, nesse programa, nesse trabalho, nós não vamos responder pergunta. Não é uma reunião de perguntas e respostas. Nós vamos transmitir experiências. Às vezes nós temos aqui, irmãs, eu tenho uma irmã nova ainda, ela relativamente nova. Ela ficou sozinha, com seus filhos, casando suas filhas, seus filhos. Ela disse para mim, não, eu sou o culpado do meu marido ter saído de casa. Eu sou a culpada. Aquilo agrada a Deus. E ela está vencendo e vai vencer. Ela diz, eu sou o culpado. O que viria até regularizar a situação do marido dela, quer dizer, do ex-marido com a outra mulher, caso ele estivesse correto, se estiver correto, né? No caso assim. Mas ela diz, eu sou culpado. Agora, esse culpado não quer dizer eu prostituí, eu dei razão para isso. Não se expulsa, não se destrói um lar somente prostituído. Vamos partir daí. Então vamos conversar como família, vamos chamar isso de culto de família. O visitante, você está acostumado às vezes a ir numa igreja e ver um sermão, apresentações formais, liturgia. Mas vamos deixar a liturgia de um lado e vamos nos familiarizar. Vocês também, os visitantes. Você quer ver onde está escrito na mensagem? O irmão Brana disse, a melhor coisa depois da salvação. Diz, pastor, só teve tempo para olhar isso depois? Não, eu cheguei a... Aí o Espírito fala assim, pega a mensagem escolhendo uma noiva. Peguei. Aí abri em cima disso aqui. Quando Deus deu ao homem uma esposa, lhe deu o melhor que podia dar-lhe, com exceção da salvação. Porém, quando uma trata de tomar o lugar do homem,
então é a pior coisa a qual o homem pode apegar-se. Agora, isso é correto. Podemos ver a aplicação espiritual. Porque Paulo disse que, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Mas antes disso, grande esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A conduta física, natural, material, social da pessoa, fala indubitavelmente da sua condição espiritual. Não tenha dúvida. Então, vamos deixar aqui. Eu pedi exposição de motivos. E aqui começa com ciúmes. Quem que tem uma escritura sobre ciúmes? Eu tenho uma, já lembrei. Agora, morar com um homem ciumento deve ser um inferno. Porque ela não pode olhar para o telhado, não pode olhar para a janela. Deve ser uma coisa terrível, uma prisão terrível. Você não sabe, é claro que um homem, que o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Esse ciúme é manifestado através da velação, da cobertura que ele dá, o cuidado que ele tem com ela. Ciúme pelo seu bem. É outra coisa, muito diferente. Agora, esse ciúme que destrói, ele vê coisas como medo. Um rato vira um elefante dentro de casa, é um ladrão em cima da casa. É o medo. Assim também é o ciúme. E a pessoa não dá ocasião e coisa, e aquele ciúme doentio faz do homem um homem rabugento. Na verdade, é uma mulher rabugenta. E se você... uma das coisas que tem causado muito desânimo é pelo que a filha viu. Então, aquele sociólogo disse, psicólogo, sociólogo, ele disse... Então, aquela moça tinha a impressão que casamento era só aquilo que ela viu do seu pai com sua mãe, no seu lar. Então, ela posicionou contra o casamento, achando-se que todo casamento era igual ao dos seus pais. Mais tarde, ela veio descobrir que não era assim, não era bem assim. Vamos ver aqui, ó. A crítica, isso aqui é um ponto crucial, terrível. Crítica de todo dia. Crítica dolorosa, fútil, má. Crítica destrutiva. Eu vi um filme uma vez, eu precisava, se eu conseguisse aquela fita, eu ainda, quem sabe um dia eu consigo, né? Mas aquele homem, ele dá uma lição tremenda. A mulher dele não sabia cozinhar. Apesar já de idade. E ele tinha que comer. Ele fazia tudo para ela crer que ele estava comendo com prazer. Mas ele aproveitava toda a oportunidade que ela dava para ir no banheiro e jogava fora. E não aguentava, ele não suportava, ele tinha que comer na casa de um amigo dele, um colega de serviço. Ele era inspetor. Mas eu pensei, meu Deus, o que é isso? Um dia ela fez uma carne para ele lá, não sei se era de porco, aquele negócio nadando dentro d'água assim, e virou aquela matéria plástica e ele... E botava coisa assim, né? Querida, está ótimo, está ótimo. Você podia ver aquilo lá para mim, ela ia buscar na cozinha, ele correu no banheiro, jogava lá. Né? É terrível. Mas ele nunca teceu uma crítica contra ela. Engraçado, né? E ele não era crente. Não era... você que gosta tanto de cinema, de televisão, de coisa, será que você vê só tiro? Você só vê aspereza? Só vê crime? Só vê prostituição, adultério? Você não vê um exemplo lá de alguém que trata com dignidade alguém?
Um homem que trata com dignidade a sua esposa, que trata com dignidade, uma mulher que trata com dignidade o seu marido, dando exemplo de fidelidade, de honestidade? Será que não tem, não? Porque se a Bíblia não mostra, a palavra não mostra, a mensagem não mostra, então vamos dizer que a Bíblia agora é a televisão. Porque, por exemplo, aqui nessa exposição de motivos, a gente tinha que ver isso. Eu estava dizendo, olha, na verdade, uma das coisas que podia ser mais educativa seria o esporte. O futebol é a arena do Brasil. E ele vai se tornar do mundo todo, né? Até o Japão já entrou nessa, e todo mundo vai entrar. Os próprios Estados Unidos. Mas é onde está se vendo o exemplo de mais infidelidade, desonestidade. Eu penso assim, se eu fosse técnico, como eu sou, e o juiz marcasse um pênalti que não existiu a meu favor, eu mandava o meu jogador bater para fora. Bater lá na bandeirinha de córner. Propositalmente. Eu não queria aquela vitória. Mas a gente não vê esse exemplo. Não vê esse exemplo. E você não vê exemplo nenhum mais no mundo, nada do que você gosta lá fora. Te mostra um exemplo de dignidade. O que será? Então isso deveria ser lançado fora. A crítica destrutiva, olha, não dá, eu tenho que pegar duas de cada um, porque a coisa ficou... Eu sei que vai ferver, vai ficar boa. Agora que vocês entenderam melhor, vocês que entenderam melhor, aqui, por exemplo, há 20 anos já está fazendo pergunta, não é bem isso aqui. Há 20 anos que meus pais se casaram, no entanto, amamos e respeitamos nosso pai, só que ele, durante estes anos de casado, nunca teve uma vida organizada no trabalho, vivendo sempre em dificuldades. E nessa história, quem mais sofre é nós e nossa mãe, pois dependemos dele, sendo ele o nosso cabeça. A família tem ele como cabeça. Agora, os danos, os prejuízos são recompensados por Deus. Você que sofre cada palavra pode saber que Deus se agrada disso. Cada dia que passa, a situação está ficando insuportável, pois o dinheiro não é tudo, mas precisamos do mesmo para sobreviver. Aí como é que é, meu irmão? Você vai sustentar essa situação dessa forma? Agora vai ser difícil. Mas eu não quero que nós entremos para este lado. Você, então, para ajudar, para ensinar os próximos, esse caso aqui, por exemplo, diria assim, o pai que tal, assim, não organiza a sua vida, está enquadrado naquilo que São Paulo diz, não é ordenado, não suporta emprego, não suporta ser chamado a atenção, não suporta isso, aquilo e outro, e não para, e muda demais, ou qualquer coisa assim. Então é um dos motivos que você viu na sua vida lá, no seu dia a dia, pelo qual você, ou pelos quais você está sofrendo. Queixas constantes. E a falta de gratidão, não é? Eu acredito que isso aqui não seja propriamente uma teoria. Deus tem a sua forma de trabalhar com seus filhos. Quando a mãe fica do lado dos filhos e contra seu marido, fica difícil uma família permanecer unida. Agora, queixas constantes fazem da pessoa uma pessoa rixosa, nunca agradecida, não tem por que agradecer. Então, o resultado é que a vida se torna insuportável. Prefere chegar atrasado na igreja para ver futebol. Esse já está doente espiritualmente, não é? Se trata de crente revelado, batizado,
em nome do Senhor Jesus Cristo, chega atrasado na igreja por causa de futebol. Agora, esse futebol é uma doença. Isso entra no sangue, no espírito. E, na verdade, o esporte é uma coisa. E isso aí é outra coisa muito diferente, que virou uma desgraça. E o melhor, então, seria desligar mesmo, né? Desligar, sofrer uma libertação. Tem que sofrer uma libertação. Porque vocês não vão se enganar. Nesta era, se não ser um vitorioso espiritualmente, não vai vencer. Não vai chegar aqui de jeito nenhum. Dessa forma que esse casal acaba de chegar. Se não carregar uma vitória espiritual, não vai ter jeito. Então, aí, veja, o futebol é um espírito. E essa coisa dentro de casa, o que pode dar para o seu futuro, para seus filhos? Você vai chegar aqui dando nota um para o outro dessa forma? Não pense, vocês que são casados, mais novos, não pense que o segundo casamento vai resolver seu problema. É um abismo chamando o outro. Um abismo chamando o outro. Não pense. Você não pode lançar sua pérola aos porcos. Jesus disse. Agora, é claro que, como uma delas diz, eu sou nervosa, sou grossa. Mas não é por isso que deve levar a coisa para esse lado de separação. Então, aqui diz histeria. Olha, a histeria é uma anormalidade, não resta dúvida. Mas a pessoa se controla, é claro. Sabe o que está faltando? Está faltando muitos casais, muitas famílias virem para a reunião de oração e termos reuniões de oração até você falar língua estranha, até você gritar, até você cantar hino espiritual, até você pular, saltar, babar na roupa, tudo e chegar a cara no chão. O que está precisando é isso em casa. Compreende? O que está faltando é isso. Agora, extravasar é remédio. Você dá um grito, é remédio. Dá um grito, é remédio. Agora, esses gritos são dados em louvores a Deus. Se gritar naturalmente é remédio. Sair assim na janela, no mato e tirar um grito, que vai aquele eco bem longe na mata, é remédio. É remédio. Agora, e gritar, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Quer dizer, quantas vezes no ano você gritou, aleluia, aleluia, aleluia? Mas gritar dentro de casa com histeria, isso é todo dia. Então, não tenha dúvida, esse histerismo, essa coisa de dar sapituca, acesso de nervo, essa coisa toda, é falta da bênção pentecostal. Não tenha dúvida. E são elementos para destruir o casamento. Aliás, o casamento ele é destruído em certa forma. Ele é destruído, vamos dizer, assim, a casca. Mas ele nunca acaba. Tanto que você carrega esse peso para o outro lado. Tem que ver isso. O que vai fazer? Foi assim que fomos criados. Né? Aqui tem um item que diz assim: não assumir responsabilidades e se desviar dinheiro que deveria ser aplicado para a saúde dos filhos, da própria esposa, em telecenas, em loterias, lotos, aventuras, etc.
Meu Deus. Então, aí só pode entender que existe já uma doença espiritual quando se trata, é claro, de quem quer que seja, mas especialmente que alguém que diz que é da mensagem, que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que está na comunhão. É muito fácil ser apanhado por espíritos, mas se não luta contra esses espíritos, você está deixando a coisa aí de água abaixo e você vai pagar muito caro por isso, rapaz. Você vai pagar muito caro por isso, mocinha. Na carne. A quantas pessoas aquela irmã disse, marcada, ainda nova, marcada. Ela disse, pastor, eu sou culpada. E outros tantos têm dito, eu sou culpado. Eu destruí, eu não tive sabedoria. Mas você perde o senso da consequência que é fatal. É fatal. É 2 mais 2. De deixar seu lar indo a pique. Por causa de fugir de suas responsabilidades. A discordância no trato, na cultura, no temperamento, nos gostos, na perspectiva mental. Olha, isso aqui pode ser um tanto teórico, talvez não seja bem a experiência da pessoa, mas está dentro do quadro. Discordância. De um modo geral, o que pode resultar? 2 não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Não tem jeito mesmo. Nas discussões, então, sempre o erro é de um. É sempre o erro é dela. Ela é que é errada. Ele nunca se vê errado. É só ela que é culpada, só ela que é errada, só ele que é errado em outro caso. E ninguém diz, bom, vamos sentar aqui? Vamos sentar aqui? Põe a cadeira aqui, põe a cadeira aí. Você não pensa que essa filhinha, esse filhinho, esses filhos não vão sofrer a consequência desse desacerto, dessa falta de responsabilidade, de caráter, de capacidade para contornar situações? Você põe lá e alguém lá na frente, a nação põe lá então que aquele homem seja um malabarista, um milagreiro mágico, e conserte o país. E você quer sempre que o patrão, o dono da empresa e coisa e tal seja um infalível. E na administração sua, que você tem para carregar de maior nessa vida, seria uma boa administração do lar. Agora, esse reconhecimento é que traria a grande vitória, a tremenda vitória do amor divino. Mas aqui, então, a gente vê, nessa discordância, nessa porfia, ninguém vê a si mesmo errado, só vê ela. Quem que aguenta isso? Eu tenho uma cena filmada por mim mesmo, numa pedra, a água correndo profundíssimo em pedras, a parede de pedra de um lado, parede de pedra do outro, a água cristalina correndo ali. Agora, eu conversando com a Mão Machado e ponderando, bom, isso aí, milhares de anos esta água correndo, dia e noite por milhares de anos, e foi perfurando essas pedras e chegou nessa profundidade. Isso aí não foi feito com picareta, dinamite, não. Isso aí foi centenas, milênios, né? Aquela água jorrando ali, jorrando. Então, agora, você já pensou isso dia e noite, todas as vezes? E para ter uma... É só dizer, eu te amo na hora carinho, só na hora íntima. Só na hora íntima. E sabe lá como?
faz a sua mulher uma mulher de programa apenas? Sua mulher não é mulher de programa seu, que você usa e joga para lá. Uma descartável. Abre a cabeça. Abre o espírito, abre a cabeça. Teimosa, teimoso, cabeçudo. Você vai se prejudicar. Está se prejudicando. Que culpa tem os inocentes? Eles não têm culpa de nada e têm que assistir isso. Eles estão sendo de uma maneira terrivelmente influenciados, mesmo dormindo lá no berço. Os filhos sofrem consequências terríveis pelo comportamento de seus pais, de seu pai, de sua mãe. Eles crescem traumatizados. E vocês são culpados disso. Você não pode ser nem pai. Qual é a glória que um homem poderia alcançar mais aqui? Maior. Como homem. É ser pai. É ser pai. Tanto é assim que Deus permitiu até a queda para ser pai. Agora, ser pai não é só me dê licença que isso não soe como sacrilégio. Não é só fazer filhos. Não é entre o machão. Não. Ser pai tem uma série de coisas. Ser mãe, dar à luz filhos. O irmão Branham disse que aquela gambá ferida deu uma lição para muitas mães. Agora, não se pode controlar essas discordâncias, essas incessantes explosões de raiva e temperamento manifestado por palavras descaridosas, demonstrações de violência, ações, humilhação, censuras, a ranzinagem dentro de casa, a mesquinhez, o ridículo, não anima a companheira, não anima o companheiro, tudo fica subentendido, entende mal, entende por outro lado, porque fala, por fim ela toma medo de falar até. O marido não pode ser confidente da mulher, a mulher não pode ser confidente do marido, não pode ser conselheiro, conselheira. Não há elogio no casamento, não há elogio porque faz, não há elogio, não há agradecimento, não se diz thank you, porque se é em inglês tem que dizer thank, tem que dizer please, porque é em inglês. Agora, em português não pode dizer obrigado e nem por favor, porque é mulher, porque é marido, porque é pai, porque é filho. Não se pode dizer, would you give me to please? Não pode falar, me passe isso, por favor. Me dá isso aí, passa aí, menino. Vai buscar água para mim. Cadê a toalha? Sabonete. Põe a pasta de dente na escova dele, escova os dentes dele, tadinho. Preguiçoso, maníaco. Se ela escovar seus dentes, você escovar os delas, tudo bem. Então é uma troca de carinho. Morde na sola do pé dele, ele morde na sola do seu pé, tudo bem. Ah, brincadeira. Ranzina, miserável, mão fechada, estúpido. Olha, relação de motivos. Não faz nenhuma apreciação, nenhuma dedicação sincera. Procura sempre trocar
o convívio do lar por companheiros, companhias, etc. Ama mais ter companheirismo com a televisão, com os programas de televisão, do que a atenção com a família. Essa pessoa vai ficar histérica, tensa, nervoso, bruto, animal. Grosseria, falta de bondade, desajustamento sexual, tanto no excesso quanto na carência, na indiferença, diferença de opinião, tudo que fala não mais, porém, está sempre revidando, bem como meio de passar o tempo de descanso. Isso que eu não entendi, não pode ter descanso em casa. E dificuldades financeiras acumuladas por desordem na vida, por falta de responsabilidade, anormalidades mentais, físicas, emocionais e espirituais. Não faz culto doméstico, não ora, não lê junto, não ora junto, não dá graça para comer, não vem à igreja, não pode, por isso, por aquilo outro. Porque tem que ver o time jogar. E quando pede para desligar o televisor, pode esperar a bomba. E aí então vem aquele caso aqui, ó, que eu até... O tempo não dá, o tempo é o tempo, não tem jeito. Mas aqui está o casamento do carinho, que é um fogo pintado na parede. Carinho é só na vista dos outros para dizer que vai tudo bem. Hipocrisia. Hipocrisia. É certo que certas coisas ninguém vai tratar na vista. Até para corrigir, minha mãe olhava para mim e dizia: bom, tem visita, né? Ela está dizendo com aquele olhar. Mas olha que essa visita sair, nós vamos acertar. Então, está certo que o tratamento na vista dos outros, ele é mais esmerado. Ele é mais polido, é claro. Ele é mais formal. Até aí, tudo bem, não está havendo hipocrisia, não está havendo fingimento. É uma questão até de ética, certo? A família não pode ficar muito ética, presa, e não me toques, e coisas assim, como família. E passar mal porque tem que segurar a barriga a noite toda. Como é que pode uma moça dessa viver dessa forma, presa? E é criticada, zombada, nunca elogiada em ponto algum. Essa pessoa não tem qualidade nenhuma. Isso mostra que você não presta. Mostra que você... O Van Branen disse que a mulher que você escolheu revela o seu caráter. Mostra então que você não tem caráter. Por que você escolheu uma moça como essa? Como você a trata? Por quê? Porque você não presta. Agora o irmão Pedro veio aqui e deu uma lição. Ele deu nota 0 para ele. Eu não creio que foi demagogicamente. A esposa refutou. Deu 10 para ele também. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ninguém dá conta de fazer milagres. E eu disse, tá certo, o zodíaco, os signos dirigem as pessoas naturalmente. As pessoas naturais, o homem natural é dirigido por signo, pelos astros. Ou então nasce de novo, se torna uma nova criatura para não depender dos signos. Agora, um pouquinho de bom senso corrige tantos desses motivos. Preste atenção. Olha, eu não sei em qual delas lista eu pego. Mas veja, aquele casal lá que o irmão Branen viu, na hora que ele chegou, então pula no meio da sala. Estamos bem, né, querida? Querida para lá, querido para cá, e beijinho para lá e beijinho para cá. Quer dizer, tem alguém que erra
mas tem a qualidade. Nunca fica na vista dos outros. É benzinho, benzinho, benzinho. Ó, isso é uma hipocrisia. É um fingimento. Essa mulher não sente bem com isso. Esse homem não sente bem com isso. O irmão Branham diz que isso é um fogo pintado na parede. Agora, uma mulher que só recebe carinho nas horas íntimas, ela é uma máquina de fazer sorvete, de coisas. Você liga lá e sai o sorvete lá. Tem uma máquina que faz isso, né? A outra é de arrebentar pipoca, a outra é de lavar roupa, a outra é de secar a louça, a outra é disso, a outra é daquilo. E a mulher é aquela máquina, né? Aquela máquina. Mas o que você está pensando? O que é que você está pensando, rapazinho, que ainda vai se casar? Você está pensando dessa forma? Mocinha que ainda vai se casar. Você está pensando que casamento é isso? Você está enganado. Agora, se vocês pensam que casamento pode ser desfeito se não der certo, então é lá no mundo. Mas mesmo lá no mundo não tem um casamento que foi desfeito. Ele foi desfeito socialmente. Cada pessoa vai responder pela sua separação. Cada pessoa vai responder, porque o máximo que um homem pode receber aqui na terra não é ser presidente da república, é ser marido, é ser pai, é ser mãe, é ser esposa. É porque meu filho é doutor fulano, minha filha é isso, minha filha é aquilo. Eu quero saber se seu filho é pai, se seu filho é marido, chegou a ser um cristão, ainda que ele não saiba assinar o nome, se ele é trabalhador. Agora virou moda. Virou moda, essa moda pega porque ela vem de Hollywood, ela vem das novelas, ela vem do cinema, ela vem da televisão. E qualquer coisa, se você quer saber da coisa, vamos para o cartório, vamos separar. É tipinho irresponsável, não é? Coisinha mais irresponsável, mais descarada diante de Deus, mais mesquinha. Vamos separar. É tão fácil fugir assim, né? Fugir, correr, covarde, covarde, covarde. É tão fácil ser covarde. É tão difícil, é tão nobre. Arcar, 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 assumir, 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 sofrer, honrar. Agora eu pergunto, onde é que você vai achar uma mulher mais bonita, mais dedicada, mais carinhosa do que ela, do que sua mulher? Onde é que você pensa que você vai ter um outro homem, um outro casamento, que então esse sim vai ser um jardim de flores e anjos, velado por anjos, e você só naquela nuvem branca, naquele bailé branco, aquele bailé. A dança mais hipócrita que existe é o bailé. O gosto do bailé significa exatamente o gosto do hipócrita. Ela é caracterizada a dança da hipocrisia. Ela não tem calor correspondente. Ela significa o canto solitário. É a desilusão da vida. Esse que é o poema correto a respeito dela. E você então vai viver do bailé. E diz assim, bom, ela deu o bailé. Ele deu o bailé. E virou e contornou a situação e pode apertar um botão e começar tudo de novo e virar tudo às mil maravilhas. Não, casamento e divórcio.
Pilar de Fogo disse que não, e a experiência mostra que não, não e não. Só no milênio depois. Em benefício da família, do filho, da filha, da esposa, do marido. Quanto mais gente, olha, você vai num bairro, numa maloca, numa invasão, você anda de avião, você vê chegando em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas favelas e tudo, aqueles casebres, o povo vivendo em cima de barrancos e coisa, mas lá está a antena da televisão. Não tem dinheiro para nada, reclama do governo em tudo, mas a antena da televisão, o pé de galinha está lá. Aí não tem que sacrificar a boca, sacrificar o dinheiro para investir na televisão, para investir em supérfluos. Ora, você já constatou que um país que está numa crise sem precedente, a realidade é essa, numa recessão sem precedente, como este está vivendo, a única linha que não está em dificuldade é cosmético e moda. Cosmético e moda. Por quê? Por quê? Então a estatística diz o seguinte, porque o mercado feminino superou. Tudo está na mão da mulher. E a mulher, então, tem que vestir obrigatoriamente na apresentação. É no batom, o batom é indispensável, falta leite para ela, falta alimento, falta nutrição, falta vitamina C, vitamina B, vitamina A, vitaminas e ferro e cálcio, falta tudo, mas não pode faltar batom. Não pode faltar tudo na panela, na cozinha, mas não pode faltar batom, cosmético, na penteadeira. Então, o presidente da junta, sei lá, do sindicato, da representação, diz, vai de bem para melhor. Mas o comércio de trabalho, de emprego, de coisas, então esse vai para baixo. Porque se tivesse havendo demissão de empregados do trabalho, no mercado de trabalho popular e de funcionalismo público, federal, estadual, etc., quebrando por lá também, a coisa estaria melhor. Mas o cabide lá vai aumentando cada vez mais. Essa é a questão da hipocrisia, o bailé que está sendo dançado, a dança hipócrita. Então deixa de se investir no essencial, deixa de investir numa criança dos 0 aos 6 anos de idade. Você é responsável por esse menino, por essa menina. Os comunistas sabiam disso. E eles queriam uma super raça. E Lenin matou tudo quanto é aleijado, cego, velho, acabou com tudo quanto é asilo. A religião é o ópio da humanidade. Queimou todo mundo que não prestava, que estava na aposentadoria, dependendo do Estado. Queimou tudo, todo inválido, todo analfabeto. Ninguém que prestava para o Estado. Disse, vamos fazer uma super raça. E começou. Então ele começou a investir na criança de 0 até 6 anos de idade. Quando mais precisa de ferro, de cálcio, de vitaminas, para fazer a estrutura do homem amanhã. Para fazer o super-homem. Agora, isso tem fundo? Tem. Você sabe que Jesus vai queimar tudo também. E ele vai ter uma super raça perfeita para viver milênio, 1000 anos. Ele vai botar fogo nessa terra. Agora ele está nutrindo o seu povo. Ele dá essa substância. E você, o máximo que você pode fazer é nutrir essa criança. É nutrir essa filha, esse filho. Quantas moças hoje estão debilitadas porque não tiveram mínimo de responsabilidade com elas, quando elas ainda eram bebês,
O pai estava levando o dinheiro lá para o boteco. Não dá mais tempo. Nós vamos parar. Tem que parar por aqui. Mas agora, você sabe o que falta realmente? É a bênção pentecostal. Eu disse que isso aqui, eu não posso continuar com isso aqui, a menos que seja uma direção de Deus, todos os domingos à noite. Mas pelo menos o segundo domingo do mês já fica. Vamos ter esse culto de família. Segundo domingo do mês. Agora eu pergunto, você tem coragem de enfrentar? Se um casal quer se candidatar para ser o próximo, me procure. Me dá um bilhete ou me procure pessoalmente, por favor. Se você quer discutir seu problema com ela aqui, nós vamos discutir, com todo respeito, né? Eu tenho confiança na mediação aí. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, a partir do parágrafo 72, é que você encontra a experiência daquele rapazinho pobre, do qual o irmão Brana fez seu casamento, ou qual, né? Então, o irmão dele, o irmão do irmão Brana, irmão Doc, que eu tive o prazer de pegar na mão dele, conhecê-lo, foi intermediário desse moço. O irmão Brana disse, está bem. Naquela mesma noite, meu irmão me perguntou e eu lhe disse, bem, se nunca se tem casado antes, veja só a condição dele. Está vendo aqui? Porque talvez isso possa pôr algumas coisas no lugar, se as pessoas podem estar mal informadas e pensar que jogar um lar para cima e dar um chute é facinho, depois conserta facilmente. Mas não é não. Não é, e pode sair da igreja e arrumar por lá, que não vai ser, onde você for não é. Você pode ir lá para a estrela, casar lá em cima numa estrela, você pode ir lá no fundo do mar, casar lá no fundo do mar, não adianta. Não adianta. Cadê? Onde está? Diga-me, pois. O Erizinho, cadê? Cadê você? Está aqui? Espera aí. Espera um pouquinho. Ai, Deus. Marcado? É que eu trouxe errado? Trouxe errado. Irmão divino, pega a pergunta e resposta número 15 para mim. Eu trouxe a 14, mas é 14 mesmo. É a 14, é 14. Torce aí, que a 14 começa aqui, desse lado aqui. Está muito bem marcado, mas não é. Não é. É a 14, é a 14, é a 14. Está aqui, pode deixar, Manu. É bem que começa. Se você observar o que Jesus disse, agora que eu tenho um irmão, meu próprio irmão de sangue, preste bem atenção, meu próprio irmão de sangue, que está se preparando para se casar com uma mulher, e meu irmão já foi casado antes, e tem um filho com uma boa mulher. E ele chegou até a mim para que eu o casasse. Eu lhe disse, não, de forma alguma. Aí então ele disse, Jesus disse em Mateus 5, aquele que repudiar sua esposa e se casar com outra, exceto em caso de fornicações. Aí depois, irmão Brana põe entre parênteses, pois teria que falar antes de se casar e não falou sobre isso. Aí é diferente. Uma vez comprovado isso, a rejeição
a rejeição e a prostituição da mulher, então, aí, aquele casamento morreu. Mas sem isso aí não morreu, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, naquela mesma noite, meu irmão me perguntou e eu lhe disse: bem, se nunca se tem se casado antes, nenhum dos dois, e se tudo está bem feito, se é assim, diga-lhe que venha. Eu lhe faço seu casamento. Agora, onde foi o casamento? Ele estava viúvo, morava em 2 quartinhos. O casamento foi lá. Quando chegou o sábado, o moço veio. Tem sido sempre uma grande bênção quando me ponho a pensar nisso. Tem casamento que você, quando lembra dele, é uma bênção para você. Tem outros que você tem tristeza. Ou coisa difícil. Você fica diante de uma escada, você fica no pé de uma escada social. Deveria ser entendido isso no espírito. Tem outro casamento esse mês, hein? Precisa ver a preleção, viu? O irmão Elis não veio hoje? Está no campo. Quando chegou o sábado, tem sido sempre uma grande bênção quando me ponho a pensar nisso. Era uma tarde chuvosa quando um carro Chevrolet com os faróis dianteiros amarrados de arame chegou à minha casa. Foi pouco depois de eu haver perdido a minha esposa e eu vivia em 2 quartinhos. E Doc, que era seu irmão, que até era diácono no tabernáculo, estava ali comigo esperando. O jovem chegou e desceu de seu carro. Realmente ele não parecia um noivo na minha forma de ver. E creio que a nenhuma outra pessoa haveria parecido a um noivo. Tira a fantasia da cabeça. Naquele tempo eu podia comprar um bom par de sapatos por $1,50. Porém, os que ele estava usando já estavam gastos e sua calça lhe ficava tão larga que lhe franzia. Parecia ser emprestada. Agora, casar com um homem desse, o que está esperando? Ele tinha um casaco um tanto velho, parecia que o haviam deixado no tanque de lavar roupas e nunca o haviam enxugado. Estava sem cor e encolhido em alguns lugares. Uma mocinha desceu pelo outro lado do carro, com um vestido xadrez, desse algodão comum. Ela desceu do carro e subiu as escadas. Pobre moça, quase não tinha sapato. Tinha um molho de cabelos pendurado. Molho não, é molho. Você já pensou você comer molho de cabelo? É molho de pimenta, molho de né? Mas um molho de cabelo pendurado sobre as costas e se via bastante jovem, novinha. Disse-lhe: tem suficiente idade para casar-te? Ela me respondeu: sim, senhor. Você está achando bom, é? Está achando bom, né? Eu tenho permissão assinada pelo meu pai e minha mãe. Continuou dizendo: tiveram que assiná-la na corte para poder tirar minha licença. Então foi lá, papai e mamãe foi lá e assinou. Disse-lhe: muito bem, gostaria de falar com você um pouquinho antes de celebrar o casamento. Eles se assentaram. O jovem se manteve olhando ao redor todo o quarto. Ele deve ter se sentido muito à vontade, porque afinal de contas não era uma catedral, né? Ele continuou olhando o quartinho de cima e embaixo. Ele não estava me escutando. Então lhe disse: filho, quero que escutes o que estou dizendo. Ei, presta atenção aqui, olha aqui. Sim, senhor, respondeu ele. Então lhe disse: amas esta moça? Ô caboclo, você ama essa moça com quem você casou ou não ama? Ou você vê aqui na frente parecendo o quê? Quando você vê aqui na frente com ela, você estava dizendo que a amava. Agora, quem ama? Sim, senhor, eu a amo, respondeu ele. Disse: ama você a ele?
Acho que é uma pergunta até indiscreta, não é? Sim, senhor, o amo, respondeu ela. Segui dizendo, tem você para onde levá-la depois que se casarem? Agora apertou. Ele disse, sim, senhor, respondeu. Mas agora já arranjaram uma escritura para isso. Não, eu não tenho, não. É ela que tem que arrumar. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia é que edifica a casa. É ela que tem que edificar. Ela vai trabalhar e edificar a casa para mim. Isso é difícil, né? Difícil. Às vezes você está deitado, também vem essas coisas assim, né? É ela que edifica a casa, é ela que tem que trabalhar, ela que tem que fazer tudo, ela que tem que construir a casa para você. Então lhe disse, muito bem, agora quero perguntar-lhe algo. Sei que trabalhas aqui em cima no projeto do governo MOAP. Ele disse, sim, senhor. Ele ganhava $12 por semana. R$ 12 por semana. Disse-lhe, crês que com isso poderá sustentá-la? Agora, preste bem atenção, se desse $12, ele tirasse tanto para não sei o que é mais cena, tanto para não sei mais que cena, tanto mais cena, tantinho mais para isso, tantinho mais para aquilo, tanto para televisão, tanto para aquilo outro, o que ia sobrar para ela? O que ia sobrar para o filho, para a filha que viesse? Então, ele disse, sim, senhor. Ele ganhava $12 por semana. Disse-lhe, crê que com isso poderá sustentá-la? Ele disse, eu farei tudo que puder. Ele respondeu. Eu disse-lhe, isso está bem. Então disse, que faria você, irmã, se ele perdesse seu emprego? Que fará você? Correrá de novo para onde está seu papai e mamãe? Ela disse, não, senhor. Eu ficarei ao lado dele. Então disse a ele, e você, senhor? Se tiver 3 ou 4 para alimentar e não tiver nada com que alimentá-los e não tiver lugar para trabalhar, que fará? Você a levará à sua casa? Começará a chutá-la? Ficará bruto? Muita gente fica bruto, muito homem fica bruto com a mulher, sabe por quê? Porque não está dando conta do recado. Então ele vira animal. Ele não tem coragem de ser homem. Aí fica bruto, fica animal. Me permita, esse é um culto de família, não é? Então a coisa vem lá. Espera aí. Ele disse, não, senhor, eu lutarei até o último momento. De alguma forma conseguiremos. Eu vou trabalhar. Me senti pequenininho. O profeta disse, eu me senti pequenino ante estas respostas e me dei conta que ele verdadeiramente a amava e se amavam um ao outro. Agora, mostrado na sequência, como foi mostrado depois. Os casei e logo me perguntei para onde ele haveria de levá-la. Uns dias depois perguntei para Doc. Ele me disse, em Nova Albânia, uma cidade abaixo da nossa. Ali embaixo no rio, onde eu tinha umas pranchas de metal paradas, onde eu costumava ir quando trabalhava de provador de linhas. Então, quando os demais companheiros se assentavam para contar piadas e coisas, eu subia no caminhão e me ia rio abaixo, e ali eu orava e lia minha Bíblia debaixo de uma prancha de zinco. Agora, enquanto eles fazem isso, eu vou ver a televisão. O que você está esperando de família? O que você está esperando de família, irmão? Ali havia um montão de carros velhos, e esse jovem havia ido ali e havia escolhido uma velha carroceria de um carro, e fez uma porta e lhe tapou todos os buracos. Logo ele foi e arranjou umas coisas e fez umas escadas. Você não queira saber que, olha,
ou queira saber que a melhor vida, melhor momentos de sua vida, depois que você casa, são os momentos das dificuldades enfrentadas 2 a 2, 2 de 2, ombro a ombro. Isso é que dá o sabor. Depois, quando vem as coisas, aquilo já não tem mais. Não tem mais aquele sabor. Portanto, que quem começa já com um garfo de prata, tem muito gosto, não. A vida dessa forma não dá muito prazer. Arranjou aquilo. Logo conseguiu umas tábuas e fez uma mesa. Um dia pensei, vou ali algum dia para ver como estão indo. 6 meses antes eu havia casado a filha de Ever. E ele dava o nome, hein? Dava nome aos bois, Knight, com o filho de Et Slider. Knight é um dos homens mais ricos que há por toda a parte do Rio Ohio. Tem uma grande fábrica e faz casas pré-fabricadas e coisas assim. O senhor Slider tem uma companhia de moer pedras. São filhos de milionários. E eu os casei. Por 2 semanas, eu falo 8 dias, mas por 2 semanas tive que estar praticando a cerimônia, ajoelhando-me em algumas almofadas e todas as pompas pela qual nunca havia passado. Agora você vê que o irmão Branham passava para uma vindicação profética. Casamento de 2 semanas, ajoelhando em almofadas e coisas. Tive que fazer tudo isso para casar neste par. Bom, aquele par teve que casar-se naquele pequeno quarto, onde só havia uma cama dobradiça e uma cadeira de descansar. Porém, ambos os pares casei com a mesma cerimônia. Um dia decidi visitar este casal rico. Eles não tinham necessidade de trabalhar. Seus pais eram milionários. E por que você quer ficar milionária? Eles eram milionários. Vamos ver se eles eram felizes? Eles lhes haviam construído uma bela casa. Francamente, aquela casa tinha as maçanetas das portas de 14 quilates, ouro. Assim vocês podem imaginar em que classe de casa vivia aquele casal. Não tinham que trabalhar. Tinha um bom Cadillac cada ano e tinha tudo que queriam. Eu os conheci através de um amigo meu. Então eles tinham muito mais do que muita gente sonha aqui. Assim foi como cheguei a conhecê-los. E eles quiseram que eu lhes casasse. Então fui visitá-los. Desci do meu velho Ford, subi as escadas, me aproximei bastante por ouvi-los. Eles estavam discutindo deveras. Discutindo mesmo. Agora isso é vindicação, não é? Eles tinham que chegar naquela hora. Estavam com ciúmes um do outro. Haviam ido a um baile. Ela era uma moça bastante bonita, algo assim como a rainha de beleza. Ela havia ganhado muitos presentes naquele lugar, ganhou alguns carros e coisas à custa de sua beleza. Beleza mercenária. Os olhei caladamente e um estava num canto e o outro no outro canto, discutindo acerca do moço com quem ela havia dançado ou algo assim. Quando ia entrar, eles deram um salto e se agarraram pelas mãos e dirigiram a porta. Ah, irmão Branham, disseram. Como está você, irmão Branham? Disse-lhes, muito bem. E vocês, como estão? Como vão indo? Oh, disse ele, nós vamos muito bem. Não é verdade, querida? Ela disse, sim, querido. Vem, eles estavam representando um quadro que não era real. E vocês sabem, você não pode se aquecer com um fogo pintado. Você não pode se aquecer com um fogo pintado na parede, como algumas igrejas estão fazendo, tratando de pintar um quadro de Pentecostes como algo que ocorreu 1000 ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer com um fogo pintado. Você precisa ter um fogo real. Mocinha, cai no seu quarto lá de joelhos até você babar. Cheio de baba, de lágrimas, de catarro. Você vai ver como as coisas vão mudar.
Agora, por que nós temos que andar e sair com esses vestidinhos compridos e justos, e rachadinhos aí, e a sobrancelha é só um risquinho aqui, e as unhas todas pintadas, e sai por aí, e tudo quanto é homem cobiçando? Por quê? É falta da bênção pentecostal. Aí está o edificar a casa. Bom, pensei, eu do outro lado do rio ali, é onde vive aquele outro casal. Pensei em ir visitá-los em um sábado à tarde para ver como estavam indo. Então, com minha cara suja e com um par de luvas e todas as minhas ferramentas, planejei ir visitá-los. Eu fiz como se houvesse estado trabalhando. Veja a vindicação. Buscando e examinando os isolamentos das linhas elétricas, vendo se estavam velhas por causa de algum raio ou algo. Assim fui rio abaixo. Ali estava aquele velho Chevrolet. Isso foi 1 ano depois de havê-los casado. A porta estava aberta e eu lhes podia ouvir falando. Estava brigando os dois lá. Mas você sabe que eu estava precisando de um vestido, você foi comprar, foi loteria, você foi comprar, foi isso, foi aquilo, e você foi comprar, foi cosmético, e para que você pintar? Por que você tem que andar com essa boca pintada, essas unhas pintadas? Por que você tinha que, então, botar esse vestido apertado, essa coisa toda, e tudo isso? Não, a coisa não estava assim. A coisa estava completamente diferente. Isso soa como hipocrisia, mas eu fui me aproximando até que podia ouvir a conversa. Ele foi indiscreto, mas era Deus. Era Deus. Ali me detive, pois eu queria inteirar-me por minha própria conta. Eu queria investigar bem para estar seguro do que estou dizendo. Assim faço com a palavra de Deus. É verdade ou não é verdade? Guarda ele sua palavra. Se não aguarda, então não é Deus. Se aguarda, então é Deus. Eu queria saber como estavam indo. Então me deslizei muito facilmente para um lado. Ouvi o que ele disse. Querida, eu queria comprá-lo. Eu queria comprá-lo, mas meu dinheiro não deu. Ela disse, olha, meu amorzinho, este vestido que tenho é suficiente. Afinal, eu vivo é para você. Esse vestido está bom, eu aprecio isso, mas tu sabes, dei a volta e tratei de olhar pela fenda da porta que estava entreaberta. Agora ele não aprova um tipo de coisa dessa. Isso é Deus, não? E ali estava ele assentado e ela em seu colo, abraçando um ao outro. Ele tinha um daqueles chapéus que saíam antes, e ali tinha seu cheque. Ele o tirou e o colocou sobre a mesa. Ele disse, tanto para a compra, tanto para o seguro, e tanto para o carro, e coisa, e mais tanto aqui. E ela pegava, contava também, coitado, põe de lá o dinheirinho de cá. Elas não podiam cobrir todos os gastos. Olhou para ela olhou para ele, não com gesto de reprovação. Então entendi que ele havia visto um vestido numa loja. Fazia algumas semanas que o havia visto. Quer dizer, ele estava preocupado em dar uma coisa nova para ela. E custava $1 ou algo, R$1, se dá de oferta. Ele queria comprá-lo para ela. Ele lhe dizia, querida, ficarias tão bem com ele. Eu queria comprá-lo. Ela disse, amor, eu tenho um vestido. Realmente não tenho necessidade dele. Olhei para trás e dali se podia ver a torre da casa do outro casal rico. Olhei alguns minutos e pensei, qual é na verdade um homem rico? Pensei, William Branham, se tu tivesses de escolher, qual escolherias? A casa da torre? As coisas pelas quais elas
ficam estéreis, da crise de esterismo, sobrecarrega maridos, trazem opróbrios para dentro de casa. Nós estamos vivendo a era do mercado do trabalho da mulher. Tudo quanto é mulher agora tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, porque não dá. William Branham, se tu tivesses de escolher, qual escolherias? Para mim, eu escolheria não aquela coisa bonita de cima da montanha, os meus castelos que faço através de jogos, de dinheiros fáceis. Eu preferiria esse caráter aqui de baixo, uma verdadeira autora de um lar, uma que me ama e que fique ao meu lado, alguém que me ajude a formar um lar, sem que me chupe o sangue por qualquer coisa que deseje, luxo, sapatos, vestidos caros, casa cara, carro e tanta coisa, e nunca estão felizes e satisfeitas. Estão sempre histéricas. Alguém que deseja parte de mim, que deseja ser parte de mim, estar em mim como Sara estava em Abraão. Deixa a criança de lado, menina, e pensa em você. Pensa, moça, em você. Agora, leva isso. O que eu posso fazer mais? Eu disse aqui no domingo passado que o valente está maniatado. Só o dedo dele mexe e faz isso. Então vocês, casais novos, coloquem isso em suas cabeças, em seus corações. Ele disse assim, é meu irmão, meu próprio irmão de sangue. Ele disse aqui, se nenhum dos dois foi casado antes. Ele diz assim, olha, ele só diz isso aqui, ó. Se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum tempo e diz, amor, quero te dizer uma coisa, eu saí com outro homem e nunca te disse isso. Jesus disse que ele tinha o direito de rejeitá-la e casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele. Agora o que fazem vocês? Vocês vão crescer e vocês vão trazer uma virgem aqui na frente. Você se casa com uma virgem, uma moça que se cuidou durante todo o tempo da sua mocidade, vivendo a condição do tempo que nós estamos vivendo. E você pensa que esse casamento é só um toque de botão e você pode mudar tudo e fazer as coisas como você bem pensa? É um culto de família. Aqui nessa mensagem, a união invisível da noiva, a qual você, rapazinho, mocinha, casalzinho novo, casal velho, deve se familiarizar com a mensagem. Essa mensagem eu já li, já ouvi. Não, não é isso não. Deixa ela ajudar a formar o seu caráter, os seus princípios de lar, de opinião interna, própria. Porque o que vai nos levar no rapto não sou eu, não são os meus méritos, nem meus erros que vão vos deixar. É isso aqui, é a mensagem. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele é o pastor da noiva. Ele não tem nenhuma acusação, não. Ele tem força moral. Ele não está amarrado, não.
apenas tem sido um carteiro fiel, tem entregado a correspondência do jeito que ela veio, do jeito que ela é, só isso e mais nada. Então está aqui, ó. Você nunca cometeu aquilo quando isso passa realmente pelo sangue de Jesus Cristo. Nunca, nunca. Isso quer dizer ser justificado. Agora, eu francamente que eu tenho fugido de chamada de altar. Parece que eu não sei se eu tomei a opinião do irmão Brana, o que realmente aconteceu. Mas não sei, eu não tenho muita certeza mais de chamada de altar. Isso não me convence. Mas ele fazia, aleluia, glória a Deus. Não vamos dar lugar. Olha, o profeta diz assim: eles iam noite adentro até a madrugada, minhas crianças dormiam. Esse menino acaba de recitar o Salmo 23 aqui, ó, no microfone, de cor, animado, estimulado, compreende? Eles entravam no espírito e perdiam a conta do tempo, por isso eles carregavam a bênção pentecostal. Por isso eles não se cansavam da mente, não tinham suas mentes cansadas, estressadas, sobrecarregadas. Isso faz uma limpeza, uma higiene mental. Uma higiene mental, a mente fica cheia de picumã. E vai caindo uma preguiça, uma vergonha de glorificar a Deus, de chorar nos pés do Senhor, de levantar as mãos, de dar glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Vamos, aleluia! 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 Diz, eles carregavam a bênção pentecostal. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Eles carregavam a bênção pentecostal. Agora essa secura, essa indiferença, resulta em histerismo, nervosismo, fobia, cansaço, estresse, exigências de incompreensão, exigências carnais, prazeres com os amigos do mundo, do mundanismo, da televisão, do futebol, e aspirações de ficar rico de um dia para o outro, resolver os problemas através da loteria. É outra desgraça. O homem gritando: quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Isso representa a pobreza espiritual de uma nação. Aleluia. Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Quem quer a palavra? Quem quer Deus? Glória, aleluia. Glória. Nunca vi o justo. Aleluia. Por jovem hoje sou velho, disse Davi. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. Aleluia. Vamos ficar de pé novamente para sermos despedidos. Senhor Jesus amado, nós sabemos que nós temos o que é real, o que é verdadeiro, e por isso é um direito nosso alegrarmos no Espírito, dançarmos no Espírito, termos cultos antiquados, aleluia, Senhor, termos momentos de suor, de lágrimas, de nariz escorrendo, de cabelo escaçaiado, de camisa molhada. É tempo, Senhor, nós temos esse direito. Isso é do Pentecostes, faz parte do Pentecostes. Isso é apostólico também, é profético. Aleluias. E que o teu povo, tuas filhas, teus filhos, aqueles que desejam ardentemente uma oportunidade, mas não têm como chegarem lá,
sejam consolados, animados, fortificados, robustecidos na fé, na coragem, no estímulo. O Senhor batize a cada um com o Espírito Santo. Que percamos a vergonha de glorificar o Senhor. Aleluia, Senhor. Que tenhamos uma massa completa no Espírito. A igreja completa, usufruindo da tua graça, do teu poder, da tua virtude, curando, consolando, animando, fortalecendo, enriquecendo na fé. Senhor Jesus, inspira os passos de cada um. Guarda do acidente, livra do maligno, livra dos bandidos, livra dos espíritos errados desta era. Guarda este povo por quanto ele custou o sangue de Jesus Cristo lá no Calvário. Satanás não tem direito de manter sua mão suja, nojenta, impura, sobre os filhos de Deus, sobre as filhas de Deus. Você não tem direito nessa propriedade de Jesus. Mesmo ela sendo a Rabi, mesmo ela sendo a Maria Madalena, você não tem direito sobre esse povo. Esse povo foi requerido no Calvário. Essas crianças pertencem ao Senhor Jesus. A graça e o poder do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo, as consolações do Espírito, continue convosco. Aprenda a guardar a sua bênção, saírem fora. Aprenda a ir embora com sua bênção. Não solte ela aí na porta, não. Não solte ela dentro do ônibus. Não solte ela dentro de casa. Segura a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.